Portanto, vamos então continuar com a aula que estávamos a lecionar. Vamos falar de fendas labiopalatinas. Vamos partilhar a tela. Ups, só um bocadinho, está aqui. Estamos então agora no ponto 4, que é formação de sistemas orgânicos, especialmente dos arcos da faringe e do palato primário e secundário. Portanto, nós temos as fendas labiopalatinas, que são defeitos congénitos mais comuns ao nível facial e ocorrem no sítio da fusão dos processos implicados na formação, quer do lábio superior, quer do palato. Vamos então. Isto é muito fácil de perceberem e de verem, porque vocês têm as cores e, para além das cores, têm a inclinação destes mesmos processos. Reparem, nós no processo nasal mediano vai dar origem ao septo nasal, certo? E ao filtro do lábio superior. Temos o processo nasal lateral, que está aqui na vertical, e vai dar origem ao maxilar superior e a grande parte do lábio superior. Depois temos os processos, o processo mandibular, que é um só, vai dar origem à mandíbula. E, portanto, o processo nasal lateral vai dar origem às asas do nariz. E vocês, dessa forma, vocês conseguem, de uma forma simples e objetiva, perceber o que é que temos aqui e qual é a origem, digamos assim, da formação em termos faciais. Nós temos que perceber, tal como eu disse, numa fase precoce, nós temos então os processos nasais laterais e está interposto o processo nasal mediano. Depois, o que vai acontecer é que os processos maxilares vão se unir com o processo nasal mediano, aqui, e os processos nasais laterais ficam apenas a dar origem às asas do nariz. Então, isto é a mesma representação. Temos que perceber que o tabagismo materno é um fator etiológico importante no desenvolvimento destas malformações, porque a hipoxia produzida dificulta os movimentos dos processos nasais, lateral e médio, dando assim às fendas labiais. Os processos nasais laterais e aqui nesta fase nós temos as fendas labiais porque nós temos uma falta de fusão, digamos assim, nestes processos e dá origem a este tipo de anomalia. Agora, também sabemos que há uma múltipla, portanto, há uma variação múltipla relativamente a estas malformações congénitas e, à exceção do lábio leporina e da fenda palatina, que é uma das malformações mais frequentes do organismo, em geral, as fendas faciais são relativamente pouco frequentes, como vamos ver algumas a seguir. Então, nós, dentro das malformações craniofaciais, temos então as fissuras faciais, as craniossinostoses, que é a microsomia, e as disostoses craniofacial, que é a microsomia hemifacial e o síndrome de Treacher-Collins, que, tal como eu vos disse, está na origem, na migração das células da crista neural, que está no estadio 3. E depois temos malformações da maxila e da mandíbula. Vamos ver então. Nós temos um lábio normal, um lábio leporino incompleto. Reparem que é entre o processo nasal mediano e o processo maxilar. Porquê? Porque o processo nasal lateral dá as asas do nariz. Aqui temos um lábio leporino incompleto.
desculpa, incompleto, aqui incompleto, aqui completo. Aqui é unilateral e aqui é bilateral. Agora, uma fenda mediana no processo nasal mediano mesmo é raro, certo? Raramente ocorre este tipo de situação. Nós temos que perceber que o lábio leporino unilateral é por volta da 6ª semana, em que está a haver esta fusão, e se algo ocorrer de anormal entre o processo maxilar e o processo nasal mediano, vai então ocorrer a fenda labial, e o lábio leporino bilateral é o fim da 6ª semana e início da 7ª semana. E é bilateral, tal como o nome indica, é dos dois lados a falta de fusão entre o processo nasal mediano e os processos maxilares. Então, nós temos que saber que este processo nasal mediano vai dar origem ao septo nasal e vai dar origem também ao filtro e à pré-maxila que vêem aqui. Ora, a pré-maxila tem incluído, por norma, os 4 incisivos. Portanto, uma fenda labial, por norma, também tem uma fenda da pré-maxila, que é uma fenda que, por norma, vai estar entre o canino e o incisivo lateral. E muitas das vezes o incisivo lateral perde-se um bocadinho nesta fenda. E, portanto, nós temos as fendas, aqui tem o foramen incisivo, e nós temos as fendas pré-foramen, que é as anteriores, as labiais e da pré-maxila, e pós-foramen, que são as fendas palatinas, no palato secundário. Portanto, a fenda labial, por norma, vai também implicar uma fenda ao nível do palato primário ou pré-maxila. Então, nós temos, claro que este tipo de situações são complexas, há problemas, não é, relativamente à amamentação. No entanto, existem centros específicos de fendas labiopalatinas em que há uma intervenção precoce para minimizar o impacto estético e funcional deste tipo de situações. E nós sabemos que, embora o paciente melhore significativamente após a cirurgia, a prevalência de pacientes com esta malformação diminui consideravelmente porque muitos pais decidem abortar e, portanto, porque muitas vezes o que acontece é que estas situações estão associadas a um problema só local, mas muitas das vezes pode estar associado a síndromes. Portanto, as fendas labiopalatinas podem aparecer isoladamente, sem qualquer conteúdo sindrómico, mas também podem fazer parte de um síndrome. Então, temos situações como esta, em que há uma protrusão da pré-maxila devido à inclusão da pré-maxila nestas fendas labiais, tal como eu disse, e depois há uma intervenção precoce com uma aparência estética e funcional muito melhorada. Então, nós sabemos que o fecho, portanto, o fecho do palato secundário pela elevação das suas partes laterais acompanha a do palato primário por aproximadamente 2 semanas após o fecho da pré-maxila. Isto é, vamos ver agora, eu vou explicar aqui estas imagens que são bastante elucidativas e que estão no Profit. Reparem, nós temos então o septo nasal, que é de origem nos processos nasais medianos, e temos a língua que está em contacto com estes processos nasais medianos. Os processos palatinos estão aqui lateralmente, que é esta imagem que veem aqui. Portanto, os processos no processo nasal mediano, e temos a língua que está aqui em contacto com estes processos nasais medianos, e os processos palatinos são de origem nos processos maxilares, certo? E que estão aqui lateralmente, e portanto a língua está encostada aqui. Portanto, o que é que nós temos aqui? Temos então os processos palatinos que são da origem
dos processos maxilares, temos o processo nasal mediano e temos aqui a língua. Portanto, temos os processos ali lateralmente, os palatinos. Para que os processos palatinos se fusionem, o que é necessário? Que a língua baixe. A língua baixa e, consequentemente, os processos palatinos vão formar a abóboda palatina. Portanto, se há algo que afete esta língua, que esta língua desça, a mandíbula, se for muito pequenina, naqueles síndromes que há micrognatia, portanto que há uma mandíbula muito pequena, mesmo muito pequena, a língua vai se manter numa posição alta. E esta língua numa posição alta vai ser uma obstrução mecânica à não fusão dos processos palatinos e, portanto, fica uma fissura palatina, percebem? Então, aqui nesta outra imagem, nós temos que primeiro fusiona a parte, isto são em ratinhos, que é muito semelhante o processo aos humanos, e portanto aqui fecha primeiro a parte anterior e depois vai fechando a parte palatina posterior, e isto é mais ou menos, tudo ocorre muito seguido, portanto fecha isto logo a seguir por aproximadamente 2 semanas fecha isto. Portanto, se há algum teratogénio que vai levar a uma não fissura, a uma não união dos processos e, portanto, dando uma fissura labial, se esse teratogénio se mantiver, vai dar origem também a uma fissura palatina. Então, nós temos, tal como eu vos disse, as fissuras podem ser também denominadas pré-foramen incisivo, portanto, à frente, que são as fissuras labiais e da pré-maxila, e pós-foramen, que é atrás do foramen palatino. Cá está, pré-foramen e trans é quando atinge ambas, certo? O anterior, o pré e o pós. E depois temos o pós, portanto, pré é uma fissura labial com a inserção também da pré-maxila, o pós-foramen é do palato e o transforamen é como veem aqui, portanto tem uma fissura do lábio, da pré-maxila e também do palato. Cerca de 60% dos indivíduos com fenda no lábio também têm uma fenda palatina, porque o teratogénio, se for por um teratogénio que esteja ali presente, qualquer que seja, o tabaco, uma medicação que tomem e que vai implicar alterações nesta fase, neste estadio, vai levar a mais lesões, mais problemas acrescidos. Então, nós temos então, por volta da 8ª semana, há uma fusão dos prolongamentos palatinos com o tabique nasal. Reparem que eu disse aqui que era por volta da 6ª semana, algures, onde é que eu disse? Já não sei onde é que está. Portanto, 6ª semana, certo? Depois, na 7ª, 2 semanas após, que é quando o período que nós temos então uma 8ª semana, fusão dos prolongamentos palatinos com o tabique nasal. Portanto, os prolongamentos palatinos têm origem nos processos nasais maxilares e vão unir com o tabique nasal, que tem origem nos processos nasais medianos. Portanto, os lábios leporinos totais, uni ou bilaterais, há uma falta de fusão dos processos nasais medianos e maxilares e com os prolongamentos palatinos e do septo. Portanto, aqui processos nasais medianos, processos nasais maxilares. E com certeza que também vai haver uma falta de fusão, digamos assim, com o tabique nasal. No entanto, as fendas lábio-palatinas é entre os processos nasais medianos e os processos maxilares. Então,
Depois temos estas situações muito, muito complexas, que é uma falta de fusão entre os processos nasais laterais com os processos maxilares. Portanto, e leva a uma fissura facial oblíqua. É rara, mas existe. Portanto, é uma falta de fusão aqui. Estão a ver aqui onde está? É isto que veem aqui. É uma falta de fusão entre os processos nasais laterais, que vão dar origem às asas do nariz, e os processos maxilares e que levam a estas fissuras oblíquas. Claro que estas fendas vão implicar uma fissura até à pálpebra inferior e que depois, sendo submetidas à cirurgia, fica sempre com alterações estéticas e funcionais muito graves. Aqui podemos ver uma fenda labiopalatina, portanto, que é a mais comum, mas outras fendas faciais, reparem aqui, são mais raras e manifestam-se como uma fenda nos tecidos moles e ossos do crânio e da face. Portanto, mas não são tão frequentes. Existem, como esta, fenda facial oblíqua, mas não são tão frequentes. E depois, eu disse-vos já há pouco que as fissuras da linha média são raras. E são raras porquê? Porque as células da crista neural têm um caminho mais curto, enquanto que as que vão lateralmente são mais sujeitas ao dito teratogéneo. E, portanto, mas existe. Nós temos aqui um lábio leporino central, portanto, o nariz bífido, que são das findas faciais medianas, mas que efetivamente são bastante raras. Então, nós sabemos que estas malformações no estágio final do desenvolvimento facial e no período fetal, e não no período embrionário da vida pré-natal, dão as síndromes sinostóticas, que é um fechamento, isto é nesta fase final, no estadio 6, em que há a diferenciação final dos tecidos, e que dá então o síndrome de Crouzon e de Apert. O que diferencia do Crouzon do Apert é que o Apert tem anomalias clinodactilias, sindactilias, portanto tem anomalias das mãos. Aqui temos como exemplo destes síndromes sinostóticas, em que há um fecho precoce das suturas entre os ossos cranianos e faciais. Temos como exemplo o síndrome de Crouzon, parte deste grupo que ocorre com maior frequência, portanto é aqui, e há uma fusão pré-natal das suturas superiores e posteriores da maxila ao longo da parede orbitária. E vão já ver o fenótipo típico deste tipo de síndrome. Portanto, se a fusão na área orbital impede a maxila de transladar para baixo e para a frente, há um subdesenvolvimento inerente do terço médio. E, portanto, nesse sentido, nós temos, então, as suturas, como sabem, e têm que saber, a sutura coronal, portanto, a sutura sagital, têm que saber toda esta dinâmica que vai efetivamente levar a síndromes sinostóticos, com esta aparência, porque há um fecho prematuro destas suturas em timings que não deveria de ocorrer. E, portanto, quando ocorre, o crânio deixa de crescer na zona sinustosada e, para compensar, cresce onde as suturas ainda não estão ossificadas. Há deformidades cranianas clinicamente visíveis e pode ocorrer como um evento isolado ou como parte de um síndrome. Se for sinostose múltipla e severa, pode impedir o crescimento cerebral. E, portanto, neste sentido, existem estas anomalias que vão levar a crescimentos alterados a nível craniofacial e leva a anomalias craniofaciais marcadas com hipodesenvolvimento também da maxila. E, portanto, nós sabemos que elas não ocorrem durante o período embrionário, mas sim no fetal, tal como eu disse, na fase final da diferenciação dos tecidos,
E tal como eu disse também, os mais comuns são o do Crouzon, que tem uma relevância clínica bastante grande. Portanto, temos o síndrome de Apert, o síndrome de Pfizer e o síndrome de Charles, não sei dizer, pronto, este síndrome. Então, o síndrome de Crouzon tem uma aparência fenotípica típica, que é a exoftalmia. Porquê? Porque, como deixa de crescer as suturas que se relacionam a maxila com a base, com o crânio, a maxila fica tão atrofiada que os olhos ficam salientes. Portanto, esta saliência dos olhos é devido a toda esta componente que fica atrofiada. E, portanto, nesse sentido, nós sabemos que efetivamente há uma atrofia da maxila muito significativa e que leva a uma pseudoclasse 3. Esta pseudoclasse 3 é uma mandíbula aumentada, não porque ela é efetivamente uma verdadeira classe 3 com uma mandíbula grande, mas porque tem uma maxila atrofiada. E como tem uma maxila atrofiada, nós dizemos que é uma pseudoclasse 3, porque é uma classe 3, só que é pseudo porque não é verdadeira, não é propriamente por um comprimento da mandíbula exagerado, certo? E portanto nós temos uma pseudoclasse 3. Portanto, a maxila hipoplásica, há um atraso na erupção dentária, há um palato fundo e ogival, tem uma maloclusão de classe 3, tal como eu disse, portanto é uma maloclusão de classe 3, mas é uma pseudoclasse 3, e também apresenta úvula bífida por norma em 10% dos casos. Então, esta paciente é uma paciente que eu tratei, ela foi operada e foi operada 3 vezes. Porquê? Porque ela tinha esta maloclusão, eu podia ter posto aqui o tratamento, porque foi um caso muito, muito bonito. Se tiver tempo vou buscá-lo. Esta paciente foi operada e foi operada 3 vezes. Porquê? Porque eu fiz o tratamento ortodôntico, e ela foi operada não só aos maxilares, mas também a toda esta parte da frente, toda esta parte aqui foi puxada para a frente, percebem? Ela teve que ser operada também, foi em Lisboa que ela fez, no Santa Maria, e portanto ela foi, esta parte toda anterior foi puxada para a frente por causa de diminuir esta exoftalmia, portanto tudo isto foi puxado. E é um risco de vida, certo? Ela teve uma complicação, por isso é que também depois teve que ser operada, porque ficou com uma fístula cefalorracadiana, começou a escorrer líquido cefálico para a cavidade nasal e, portanto, ela teve que ser operada outra vez de urgência. Ela tem o síndrome de Crouzon, típico. Eu tenho fotografias dela desde pequenina. Entretanto, ela foi operada, tinha um QI normalíssimo, até era muito esperta. Entretanto, ela foi operada, ficou muito bem, ficou muito bonita. Entretanto, eu arranjei-lhe, na altura eu dava aulas de genética, e arranjei-lhe, já foi há muitos anos, e portanto eu arranjei-lhe uma geneticista a nível público para ela ir ver, porque não é? Porque entretanto ela queria fazer a vida dela e ter filhos. Entretanto, ela uma vez chegou lá ao consultório e disse-me que estava grávida. E, portanto, sabem que isto é herdado de forma autossómica dominante e, portanto, basta um dos progenitores terem a anomalia, que há um risco de 50% portanto, do filho ter esse problema.
E ela, e eu aconselhei a ir, não é, a essa consulta que já lhe tinha aconselhado, e ela disse: "Não, eu não vou, porque eu, independentemente do que quer que seja, eu vou ter este filho e, portanto, mesmo que tenha o mesmo problema que eu tenho, depois tem tratamento e, portanto, eu não quero abortar." E eu não lhe estava a dizer isso, eu só estava a tentar que ela fosse acompanhada. Portanto, ela teve a filha normal, uma filha linda e pronto, seguiu com a vida dela em frente. Mas, mas pronto, estas situações, quando nós fazemos tratamento ortodôntico cirúrgico ortognático, transformamos uma face e transformamos, e neste caso foi necessário a intervenção da neurologia, porque esta sutura coronal, não é? Foi toda cortada e tudo isto foi projetado, a pré-maxila, a maxila e toda esta envolvência deste zigomático para diminuir esta exoftalmia. Portanto, tal como eu disse, é uma pseudoclasse 3, tem uma atrofia grande da maxila e esta atrofia levou-lhe à inclusão de pré-molares, que ela tinha um pré-molar quase que a meio do palato também. E, portanto, há toda esta envolvência. Nós sabemos que aqui, em termos de desenvolvimento final do feto e nascimento, nesta fase estão a ser calcificados vários dentes, certo? E, portanto, se há algo que ocorre, nomeadamente no nascimento, que por vezes é um procedimento traumático e que, portanto, o nascimento é um processo traumático, apesar das adaptações físicas que o facilitam, fontanelas não calcificadas relativamente grandes e mandíbula pequena. Na natureza, a natureza é maravilhosa e, portanto, até nisto há justificação para que nós tenhamos um perfil retrognático, nós tenhamos uma mandíbula pequena, há um crescimento cefalocaudal e, portanto, tudo que nos criou, digamos assim, pensou em tudo, a todos estes pormenores e, portanto, há uma justificação inerente de toda uma envolvência de crescimento craniofacial. E, portanto, nós temos uma mandíbula pequena, que é pequena ao nascimento, temos umas fontanelas que ainda estão abertas para se moldarem para passar no canal do parto e, portanto, está tudo na natureza de uma forma extraordinária, preparada para facilitação de toda esta envolvência em relação, neste caso, ao nascimento. Agora, por um pequeno período, o crescimento cessa, diminuído o peso nos dias do parto, que é nos primeiros dias do parto, após parto, que é a altura do nascimento, até ali aqueles primeiros dias. E esse processo que acaba, a criança está ali envolvida em todo um útero e todo um aconchego extraordinário, e que depois vem para fora, não é? Para o nascimento do ser, e que há um impacto passando de algo muito aconchegado para um exterior com toda uma envolvência do que o exterior significa. E, portanto, aqui nós temos uma linha transversal nos ossos, certo? Que desaparece devido à remodelação óssea e também nos dentes que estão em formação nesse momento. Portanto, esse processo que pode ser traumático, certo? De passar de um aconchego para um nascimento, vê-se que existe uma linha na própria formação dos ossos, que depois é remodelada, e também nos dentes. E nos dentes é designada como linha neonatal, transversa à superfície dos dentes tecidos, que estão em formação nessa altura. E muitas das vezes
percebe-se nesses dentes que, entretanto, depois estes dentes ainda estão sob a forma de germen, intraoralmente, certo? Porque, por norma, pode haver um dente neonatal que aparece ao nascimento, mas estes dentes, quando se nasce, não se tem dentes, certo? E, portanto, ao nascimento está-se a formar estas componentes e estas envolvências neste anel neonatal, portanto, que aparece no recém-nascido. Depois, esta remodelação, se algo que é traumático e que a criança não se consiga adaptar e que tenha alguns problemas logo após o nascimento, pode apresentar esta linha neonatal, certo? E ser até visível. Por vezes ela remodela-se e, portanto, ali com a formação do esmalte e a mineralização, mas pode permanecer visível. Portanto, circunstâncias normais, linha muito suave. Se período neonatal conturbado, área proeminente de esmalte manchado, distorcido ou pobremente calcificado. E, portanto, é de acordo com o período conturbado ou não pós-nascimento. Agora, nós sabemos que há uma escala de desenvolvimento relacionada com esta linha neonatal e se há uma época de doenças ou eventos traumáticos que levem a distúrbios de formação do esmalte, podem ser deduzidos pela localização das linhas de esmalte nos vários dentes, porque, tal como eu disse, a formação e a calcificação, portanto, a mineralização destes dentes decíduos são efetuadas em timings diferentes, consoante temos o incisivo central, lateral, canino, primeiro molar e segundo molar, e, portanto, aí, por essa linha neonatal, nós podemos também perceber em que fase é que houve este problema, este distúrbio, digamos assim, de formação. Então, tanto os permanentes como os tecidos podem ser afetados por doenças durante o primeiro ano e a infância. Por exemplo, se há um período febril, portanto uma doença febril prolongada, pode efetivamente levar a este tipo de problemas e aparece, por exemplo, se prolongar aqueles problemas incisivo-molar que aparece hipomineralizações ao nível dos incisivos e dos primeiros molares definitivos, é efetivamente dentes que estavam-se a formar em termos de mineralização naqueles timings e que houve um período conturbado, nomeadamente, como eu disse, uma doença febril e que leva a este tipo de problemas. Tal como eu vos disse, esta matéria está no Profit. Esta é a terceira edição, esta é a quarta, mas vocês têm que procurar qual é que é a edição correspondente a esta matéria e lerem de acordo com aquilo que efetivamente está no sumário. E é tudo. Na próxima aula vamos falar da etiologia dos problemas ortodônticos e agora temos um bocadinho para conversar um pouco com vocês. Deixa eu ver aqui.